Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido, né? Por que a gente fala sobre esse negócio de avivamento na Bíblia, né? Porque nós vivemos em tempos que nós precisamos buscar mais a Deus. E muitas das vezes não há dentro de nós esse desejo. E nós precisamos buscar, porque quando nós chegamos mais perto de Deus, quanto mais perto de Deus a gente chega, mais longe dos erros a gente fica. E mais compreensão de Deus a gente vai ter. Mais intimidade de Deus a gente vai ter. Mais força para resistir às tentações, mais vigor, né? A gente vai sentir mais forte a presença de Deus. A gente vai conhecer melhor a vontade de Deus. A gente vai saber tomar as decisões, né? As decisões importantes da nossa vida. A gente sempre vai tomar as decisões baseado na vontade de Deus e não na nossa, não no que a gente acha. Aí, a gente vai entrar hoje, né, na lição 2, que vai falar sobre o avivamento nas Escrituras Sagradas, né? Hoje a gente vai falar sobre isso daí. E se você ver aí na lição, do seu lado esquerdo, tem alguns versículos, alguns temas semanais, e tem alguns versículos, né? Eu vou estar falando aqui, que eu anotei, na segunda-feira, né? Cada dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, começando, tem o Salmo 42:1, que vai dizer: como o cervo ou a corça, né, brama pelas águas, assim a minha alma é por ti. Está escrito lá em Salmos 42, versículo 1. Aí Salmo 119, 25, vai dizer: alma pega-se ao pó, confia-me, segundo vivifica-me, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Aí depois lá no Salmo 119, 37 vai dizer: desvia os meus olhos de contemplarem maldade, vivifica-me no teu caminho. Salmo 119, 50 vai dizer: esta é minha consolação na angústia, porque a palavra me vivificou. E Salmo 119, 154 vai dizer: livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. E por último aqui, Salmo 143, 11 vai dizer: vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Chamando a atenção lá para os Salmos 42, versículo 1, que vai dizer sobre a coça. Nós temos uma curiosidade aqui sobre este animal, a coça. A coça é um animal, né, das regiões lá de Israel, e ela tem, uma curiosidade, ela tem a sua sede mais forte do que a sua fome. Então, ela procura muito mais beber água, né, do que se alimentar. Ela não bebe água em qualquer lugar. É o único animal que escolhe lugar para beber. No Discovery Channel, né, no YouTube, quando a gente vai ver alguns documentários de animais, eles sempre mostram, né, às vezes animais procurando, né, aquelas manadas de touros, manadas de bisões, elefantes, né, aonde tiver uma poça de água para beber, né, quando eles fazem a migração deles, onde tiver uma poça de água para beber, eles param para beber. Mas, do contrário, a coça é diferente. Ela não bebe em qualquer lugar. O que é que ela faz? Ela somente bebe água da nascente. A água da nascente, ela é pura. A gente hoje vê o Rio Tietê. O Rio Tietê, aqui em São Paulo, é
poluído. Mas eu nunca fui, tenho vontade de ir. Mas lá na nascente do rio Tietê, você pode pegar água assim na mão e tomar tranquilamente, que não tem problema nenhum. Então a coça, ela procura água somente da nascente. Ela vai até a montanha para beber a água, né? A água, ela representa a palavra do Senhor, representa o Espírito, a fonte, né? A fonte da palavra de Deus, a inspiração da palavra de Deus, que é o Espírito Santo, né? E a nascente, a fonte, né, dessa palavra é o Espírito Santo. A gente não vai em qualquer lugar para aprender a palavra de Deus, né? A gente não busca em qualquer lugar. A gente não vai aprender a palavra de Deus no Espiritismo ou em qualquer outras religiões, hinduísmo, budismo. Não. A fonte da palavra de Deus é o próprio Deus. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensina. É o Espírito Santo, o intérprete. Foi o Espírito Santo que cuidou para que hoje a Bíblia, né, pudesse estar reunida aqui. Porque originalmente, né, quando a gente, na escola a gente aprendeu sobre isso daí, né, antigamente as escrituras eram em rolos, né, e não era dividido que nem aqui. Por exemplo, os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, não estava desse jeito divididinho. Era tudo escrito um atrás do outro, né? No princípio criou Deus, os céus e a terra, e ia emendando tudo. Hoje em dia, está tudo dividido para melhor compreensão. E para que isso tivesse reunido, demorou muito tempo, mais ou menos uns 200 anos, né? Quando foi tudo reunido e chegou nisso aqui. Hoje nós temos acesso, porque os irmãos lá do tempo de Jesus, né, depois que Jesus ele subiu ao céu, os irmãos eles não tinham tanto acesso, né? A maioria, os judeus, né, que era Israel, até tinha acesso à lei, né, aos escritos, mas os demais irmãos, né, dos outros lugares, de Roma, de Filemon, de Colossos, né, de Filipos, eles não tinham tanto acesso. Então eles viviam mais do conhecimento pelas cartas que os apóstolos mandavam, né? Tanto é que nós temos aqui, né, 1 Coríntios, 2 Coríntios, carta a Timóteo, carta aos Filemon, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, né, aos Filipenses. Então eles conheciam mais a palavra de Deus nisso aí, e eles punham a sua fé nessa palavra, né, nesse ensinamento, certo? Então nós temos que fazer igual a coça, buscar água, buscar o aprendizado da palavra de Deus diretamente numa fonte verdadeira, né? Ler a palavra de Deus e orar ao Senhor, orar a Deus para que Deus ele dê o entendimento, né? Não é simplesmente eu chegar aqui na igreja e não, olha, eu vou ouvir, ou em qualquer outra denominação, eu estou ouvindo o pastor está pregando lá e não, eu vou seguir cegamente o que ele diz e sem conferir aqui. Não, você tem que ouvir e conferir o que está escrito, que a palavra de Deus está ensinando. É que nem a Bíblia fala sobre os irmãos bereanos, né? Os crentes bereanos. Muito se fala sobre isso daí. Que eram pessoas que, quando o apóstolo Paulo ele chegou, né, para pregar em determinado lugar, existiam, né, esses irmãos lá em Bereia, e eles ouviram Paulo, a pregação de Paulo, né? Só que daí, o que é que eles faziam? Eles ouviam e estavam aqui, ó, com os escritos, e ia conferir, ver se aquilo que ele estava falando batia com o que estava sendo ensinado. Por quê? A autoridade máxima daquele que crê em Deus são as Escrituras.
né? O que passar das Escrituras, o que ensina diferente das Escrituras, a Bíblia vai nos dizer que nós temos que considerar como maldito, né? Aí nós temos aqui, né, algumas palavras aqui. Não sei se você já ouviu falar sobre isso daqui. Sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia e soli Deo gloria. Já ouviu falar sobre isso aqui? Você já ouviu falar sobre a Reforma Protestante? Martinho Lutero? Então, no tempo de Martinho Lutero, a Igreja Católica, ela ensinava, a Igreja Católica Romana, ela ensinava sobre a salvação através de vendas de indulgências. O que eram essas indulgências? Era um documento que se vendiam garantindo que determinada pessoa, que a pessoa escolhesse lá, sei lá, seria salva do purgatório, né? Eles tinham esse negócio de purgatório, que era o quê? A pessoa morre, mas aí, né, ela morreu em pecado, e antes dela, todo mundo vai para o céu. Todo mundo vai para o céu. E não é bem assim que a Bíblia ensina. Não é todo mundo que vai para o céu. Só vai para o céu, só entra no céu aquele que aceitou Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida e tem o seu nome escrito no livro da vida, né? Então eles ensinavam, olha, o pessoal vai passar no purgatório, e só que daí passa muito tempo no purgatório, mas aí para sair mais rápido, né? Aqui, ó, você comprou indulgência aqui e a pessoa sai. Mas isso não é o ensino da palavra de Deus, não era o ensino da palavra de Deus. E eles vendiam, e tinha um vendedor, né, chamado Johannes Tetzel. O que é que ele dizia? Ele dizia: quando a moeda no cofre tilintar, a alma do purgatório vai se livrar. Porque o purgatório era o quê? Um lugar de fogo, né? De purgar, de queimar os pecados, né? E na verdade, só quem nos livra dos pecados é o sangue de Jesus. A Bíblia vai dizer, né, que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E daí o que aconteceu? Existia um monge, né, um monge lá chamado Lutero. A história é bem comprida, mas eu vou resumir. Existia um monge que ele começou a se dedicar muito, né, na escritura. Ele tinha desejo de conhecer mais, né? Porque antigamente a Bíblia ela não era para todo mundo que nem hoje é, né? Ele, por ser monge, ele teve acesso, e um dia ele ganhou uma Bíblia, né? E ele começou a ler, estudar, e lendo, ele descobriu que somente através da fé, que aqui vai dizer somente a fé, aqui vai dizer somente a Escritura, que é se referindo à palavra de Deus. Aqui vai dizer somente Cristo, somente Cristo. Aqui vai dizer somente a graça, que a graça é o favor imerecido de Deus, segundo Efésios 2:8, né, que vai dizer: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Ou seja, não é coisa de homem, não é através de indulgência, não é através de tilintar de moeda. Não existe esse negócio de purgatório. A salvação é pela graça, né? É pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé em quem? A fé em Jesus Cristo. E por isso, somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória, né? Porque falam que, até hoje em dia, né, na religião católica, né, o Papa é aquele que está intercedendo, né? Embora que nós possamos interceder uns pelos outros, mas quando fala sobre intercessor,
quando a Bíblia fala sobre intercessor, e que a Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens, um mediador, é que o Senhor Jesus é o único que conhece Deus e conhece o homem, né? Conhece a justiça de Deus, conhece a situação do homem, e o próprio Jesus, ele morreu para que esse homem pudesse receber a justiça de Deus, que é a graça, e ele pudesse ser perdoado dos pecados, né? Então, o porquê que a gente está falando sobre isso daqui, né? Sobre esse fundamento. Então, isso daqui foi o fundamento da reforma protestante, né? Um dos fundamentos. Mas por que a gente está falando aqui? O que isso daqui tem a ver com avivamento? Porque o avivamento, ele começa justamente por conhecer a Escritura. Aí, na lição, ela tem uma leitura que vai dizer o seguinte, né? Está lá em Êxodo capítulo 33, versículo 8 a 11, Lucas 15, 21 a 24, e 2 Crônicas 7 e 14. Aí Êxodo 33, 8 a 11 vai dizer: E aconteceu que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e inclinavam-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Esse episódio aqui, ele aconteceu logo depois, assim que o povo saiu do Egito, né? O povo comemorou, fez a festa toda, né? E mais um tempinho para frente, Deus ele fala com o povo no Monte Sinai e ali dá as leis, né? E Deus diz: olha, vocês se lembrem desse dia. Hoje eu estou fazendo aliança com vocês. E o povo: não, ó, o que o Senhor mandar, a gente vai fazer. Isso o povo falou. Aí depois disso, Deus diz: olha, sobe aqui que eu vou te dar umas tábuas. Sobe aqui, eu vou te dar umas tábuas. E subiu Josué e Moisés. Subiram ao monte. E lá eles ficaram 40 dias. E daí, o povo, que apesar, o que eu acho interessante é isso, né? Hoje, nós cremos no Senhor através da fé, né? Tem um cientista cristão que ele diz que Deus ele tem 2 livros. O livro das suas palavras, que é a Bíblia, e o livro das suas obras, que é o quê? Toda a natureza, né? Que a Bíblia vai dizer que os céus e a terra manifestam a glória de Deus, né? Então, existem 2 livros. Esse cientista cristão chama-se Adalto Lourenço, né? Ele é um cientista, né, que ele crê fielmente na palavra de Deus, crê que Deus ele é real e que não há como, né, não existe a possibilidade do que existe, né, do universo, plantas, animais, o sol, a lua, as estrelas, terem, tipo assim, nascido do nada, sem que alguém tenha falado, tenha criado. Ele dá até o exemplo, né? A mesma coisa que você pegar um saco de farinha de trigo, pegar ovos, pegar açúcar, manteiga, leite, você coloca lá em cima da mesa e diz: olha, vou deixar aqui em cima da mesa, vou ali e quando eu voltar, eu quero bolo. Aí quando você volta, as coisas estão lá do mesmo jeito. Mas aí, de repente, se você volta e o bolo está lá, o que aconteceu? Alguém fez o bolo, não é isso? Então você crê que alguém fez o bolo, então como é que você crê que alguém faz um bolo e você
e a gente não vai crer que Deus não fez tudo o que existe, né? Isso também tem um pouco de lógica, né? Há um Criador. E daí, o que aconteceu? O povo ficou lá, após 40 dias, né? O povo viu as coisas ali, e mesmo assim parece que ainda não estava crendo, apesar dos milagres. E Deus, ele chama Moisés, Josué vai junto com ele. Lá Deus dá a lei, né? Fala sobre a tenda. Deus fala para fazer a tenda, dá todos os detalhes da tenda da congregação, né? O tabernáculo, no caso. E após 40 dias o povo estava lá, chega para Arão, que é o irmão de Moisés, que ficou lá na responsabilidade. Pessoal, é o seguinte: Moisés, a gente não sabe o que aconteceu, faz deuses aí, dá um Deus aí, porque a gente não sabe, e a gente precisa de alguma coisa para a gente adorar. Mas Deus não já tinha falado: olha, não faça imagem de escultura. Vocês não servirão a outros deuses. Vocês servirão só a mim. A gente, estou fazendo aliança com vocês. E eles falaram: olha, tudo quanto o Senhor mandar, a gente vai fazer. Mas a partir daquele momento ali, né, eles começaram a adorar. E a Bíblia, ela vai dizer que em certo momento da adoração deles, eles se despiram, né? Ficaram nus, realmente, né? Era uma adoração a esse Deus que fizeram aí, uma adoração com orgias sexuais, né? E daí o que aconteceu? Quando eles começaram a fazer isso, Moisés estava lá no monte, e Deus disse: olha, desce, porque este teu povo acabou de se desviar. Rapidamente, a Bíblia vai dizer isso. Rapidamente se desviaram. E foi muito rápido, porque se passaram 40 dias, desde o momento que Deus falou com o povo, Deus falou ali os 10 mandamentos, né? 40 dias, apenas. E aí, quando Moisés viu tudo aquilo dali, o que é que ele fala? O que é que ele faz? Ele pega as tábuas que Deus havia escrito e quebra no chão. Representando o quê? Né? Ele estava falando para o povo, esse ato dele pegar as tábuas e quebrar no chão, ele estava dizendo: olha, vocês quebraram a lei de Deus, a lei que vocês disseram que vocês iriam obedecer, vocês quebraram, né? E beleza, aí aconteceu que os que escolheram ficar com os deuses lá foram mortos, né? E os outros, Moisés foi interceder por eles, né? E Deus novamente foi lá, mandou fazer a tenda. E como a gente leu aqui, né, nessa tenda aqui, Deus, ele aparecia e conversava com Moisés cara a cara. Mas o que chama a atenção é a atitude de Josué, porque Moisés fala com Deus, o povo, né, cada um, digamos, né, deixa eu fazer aqui, digamos aqui, né, aqui está o tabernáculo, né? Digamos aqui tem várias, né? Tem o povo morando aqui em várias tendas, né? Então aqui está o tabernáculo. Quando a coluna de nuvem desceu, né? Então o povo saía cada um na porta da sua tenda e se encurvava. Mas e Josué? Estava onde? Josué estava aqui, ó. A tenda já estava posta, né? E aqui tinha, digamos assim, os muros, né? Digamos muros para a gente entender melhor, mas era tudo feito com tecido, né? E aqui dentro estava o tabernáculo em si. E dentro desse tabernáculo também tinha divisões, né? Que tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, que era onde entrava apenas o sumo sacerdote. Moisés acabou de falar com Deus, sai, né? Acabou, terminei de falar com Deus. Moisés sai. Mas onde é que Josué fica? Josué fica aqui, ó. Ele ainda está aqui. Aí ele ainda permanece mais um tempo. Ou seja, ele buscava comunhão com Deus. Essa mesma atitude tem que ser para conosco. É através de atitude. O avivamento, ele precisa primeiro
né, a gente precisa saber, conhecer a palavra de Deus, para que a gente saiba qual é a vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus, o que desagrada a Deus, o que agrada a Deus, para eu procurar viver por essa palavra aí. É a palavra que vivifica. A gente acabou de ler alguns versículos. Senhor, vivifica-me pela tua palavra. É pela palavra de Deus. É pela Escritura, né? É a Escritura. O Papa Francisco diz que somente a Igreja, né? A Igreja Católica, somente a Igreja Católica tem o poder é a única que pode interpretar a palavra de Deus. E não é assim. A Bíblia diz que a Escritura não é de particular interpretação. O maior intérprete da palavra de Deus é o Espírito Santo, é Ele que dá o entendimento. Então, Ele abriu o entendimento aqui de Lutero e de outros, né? De outros que foram lendo e entendendo a palavra do Senhor. Abriu o entendimento de Josué, né? E daí, Josué, ele estava ali, né? Buscando a comunhão com Deus. É essa atitude, é assim que o avivamento, é assim que a gente vai ter vida em nós, quando nós começarmos a buscar Deus, né? Na aula passada a Fran falou, mas eu não tenho desejo, então começa a buscar o desejo de avivamento. Saber, Senhor, eu preciso do avivamento, eu preciso ser avivado, eu preciso ser vivificado, Senhor, eu estou morto espiritualmente, eu preciso ser ressuscitado espiritualmente, eu preciso conhecer. A gente estuda, a gente faz cursos, né? Cursos de informática, curso mecânica, eletricista, enfim, curso para tudo, né? Para tudo. E dentro desses cursos, a gente tem que estudar muito. A gente tem que, né? No popularzinho, a gente tem que meter a cara nos livros. E por que, para conhecer a Deus, a gente não mete a cara na Bíblia? Por que a gente não mergulha para a gente conhecer a Deus? Por quê? A gente se dedica a tantas outras coisas, mas isso daqui, essas coisas que a gente tanto se dedica, não é que assim, a gente não tem que buscar, não tem que estudar. Precisa estudar, precisa se dedicar a fazer uma faculdade, fazer curso técnico, porque senão você não trabalha, você não consegue. Mas a Bíblia diz, olha, prioriza também isso daqui. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus, ele é expansivo. Não é a gente está aqui, né? A gente vive como cidadãos do reino. A gente não vai viver como o mundo ensina, ou viver como as pessoas muitas das vezes ensinam. As nossas atitudes não é baseada no que o mundo acha que deve ser, mas as nossas atitudes têm que ser baseadas na palavra de Deus. É por isso que, como é que eu vou agir diante de determinadas situações? Mergulha na palavra de Deus. Mergulha na palavra de Deus para poder conhecer, né? E sobre avivamento nas Escrituras, nós também temos a história de um rei chamado Josias, em que o seu avô Manassés, que também era do povo de Israel, né? Manassés, ele fez algo que a Bíblia até fala assim, ele provocou a ira de Deus, porque ele fez passar seus filhos no fogo, que era o que? Antigamente, né, existia um deus chamado Moloque. Essa adoração a Moloque consistia em quê? Pegar os filhos e literalmente jogar no fogo, matar. E Deus abominava isso daí, né? Houve outros reis que adoraram a Baal e a Astarote, que eram deuses, né, sírio-fenícios. E a adoração a esses deuses consistia em cultos sexuais, né? De perversão, né? Eles tinham, a Baal era o sol e a Astarote era a lua, né? Então era marido e mulher, e a adoração deles consistia nisso. Eles diziam que eram os deuses da fertilidade, e Deus abominava. E o povo aqui, quando
povo de Israel na época também de Josué, a Bíblia vai dizer, Josué Juízes, capítulo 2, versículo 7, do 7 até o 12, versículo 7 até o 12, né? Na Bíblia, vocês podem conferir, vai dizer que o povo, enquanto Josué estava vivo, o povo, opa, glória a Deus, estão servindo, fiel ao Senhor, fiel à lei, né? Fiel à palavra do Senhor. Mas aí, nesse trecho também vai dizer que Josué morreu, e depois a geração que estava junto com Josué morreu, e se levantou outra geração. Aí o mal, né? Qual a parte ruim de se levantar, se levantar dessa geração? É que essa geração que se levantou após a geração de Josué, a Bíblia vai dizer, não conhecia o Senhor. O que nos dá a entender que a geração passada, ela não ensinou sobre o Senhor. Nem saber sobre os milagres de Deus do passado, não sabiam. Não sabiam nem o porquê da Páscoa, não sabiam nem da abertura do Mar Vermelho, não sabiam da tenda da congregação, e começaram a adorar esses deuses, a Baal e a Astarote. Né? E esse Manassés que a gente falou, ele provocou a ira do Senhor. Depois, ele morreu e foi vários anos, mais de 40 anos reinando, e foi desse jeito, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E depois se levantou seu filho, que também fez a mesma coisa, mas quando se levantou o seu neto, né, como rei, aos 8 anos de idade, Josias, a Bíblia vai dizer, e ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Ou seja, se referindo à descendência dele, porque Davi então já era o tataravô de Josias, né? Mas ele resolveu andar nos caminhos do Senhor. Com 8 anos de idade, o que é que ele fez? Ele fez uma limpa no reinado de Judá, né? Porque nessa época o povo de Israel estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul, né? Israel e Judá. E ele fez uma limpa. Ele tirou os altares dos deuses, até dentro do templo do Senhor, o povo tinha contaminado o templo de Deus. Eles fizeram altares a deuses pagãos dentro da casa de Deus. Então, Josias ele foi lá e fez uma limpa aos 18 anos de idade, né? E ele começou a reparar o templo. E nessa reparação do templo, isso vai estar lá em 2 Reis, do capítulo 22 ao capítulo 23. Né? Essa história vai estar escrita. Então, ele começou a fazer a limpa. E na reparação do templo, né, houve alguém que estava lá, né, mexendo, e de repente ele acha um livro. Quando ele abre o livro, ele percebe que não é um livro qualquer. É o livro da lei do Senhor. E ele leva a Safã, né, que era o responsável pela obra, diz: Safã, olha o que é que eu achei. Começa a ler. Aí não, manda para o rei. Aí Safã leva o livro lá, né, dá o relatório da reforma do templo. Olha, está acontecendo tudo conforme o senhor falou para fazer. E mais uma coisa. O fulano achou o livro, esse livro aqui, ó. E ele começou a ler. E leu, foi lendo. Daqui a pouco a Bíblia vai dizer que Josias, ele se levanta, ele rasga as suas vestes. Rasgar as vestes era sinal de humilhação, né? Era um sinal de que estava desesperado. Mas espera aí, isso aqui é o livro da lei do Senhor. Era o livro da lei do Senhor. Ele começou a ouvir as palavras. E ele ouviu principalmente, né? Ele ouviu sobre a aliança que Deus fez com o povo. Caso o povo se afastasse de Deus, quais seriam as consequências?
mas também ele ouviu o que precisava ser feito para que voltassem a ter a benevolência do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Josias ele fez uma reforma total, uma limpa geral, né, em toda a nação, tirou até no que estava nos bosques, né, nas florestas, escondido, tudo. E ele passou a voltar a celebrar a Páscoa do Senhor. Porque o que era a Páscoa? A Páscoa era uma celebração para lembrar do dia que o Senhor livrou o povo de Israel das mãos do Egito. Tirou o povo com mão forte, né? As 10 pragas, celebrar a passagem do Mar Vermelho, né? A consagração dos primogênitos, a aliança que eles fizeram com o Senhor, né? Era para lembrar isso daí. E a Bíblia vai dizer que nunca se celebrou, naquele tempo, né, do rei Josias, nunca havia se celebrado uma Páscoa igual àquela. E aí, vai dizer que Josias, ele se converteu, né? O rei se converterá ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força e de toda a sua alma. Que não houve um rei que se convertesse como Josias, que se convertesse como Josias, né? Nunca houve rei que se convertesse ao Senhor como Josias, né? Então foi ação. Então você vê que o avivamento, ele requer o conhecimento da palavra de Deus, mas ele requer também a ação. Espera aí, eu estou vendo aqui que a Bíblia me ensina para eu não fazer isso, isso e isso daqui. E aí? É só isso aí? A gente vai ficar só no conhecimento? Vamos ficar só parado? Só não, ó, a Bíblia diz isso. Só no conhecimento? Não. Sabendo, se o Espírito Santo me fez entender, então agora eu preciso agir. O avivamento, ele vem também a partir do momento em que eu decido agir. Mesmo que seja só uma pessoa. Porque o avivamento nunca veio através de muitas pessoas. Às vezes começou com um só. Uma só pessoa. Nós temos na nossa história da Assembleia de Deus 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingler, que vieram aqui para o Brasil, né? Mais para frente a gente vai ver sobre isso daí, mas só dar uma pincelada, que Daniel Berg e Gunnar Wingler, eles estavam lá no avivamento da Rua Azusa, e foi de lá, né, que eles vieram para cá. E hoje em dia eles pregaram a palavra de Deus assim, chegaram aqui sem saber falar português, sem nada, né? Enquanto um trabalhava, outro ia estudar, aprender a língua portuguesa, depois vice-versa, um ficou trabalhando, outro ficou aprendendo a língua portuguesa e se alastrou. E hoje, né, o conhecimento da palavra de Deus, né, que nós temos o jargão, né, no nosso meio, o fogo pentecostal, né? No meio das Assembleias de Deus nós temos esse jargão, né? O fogo pentecostal chegou a nós, a essa geração, né? E hoje em dia nós lutamos aqui. O avivamento ele começa justamente aqui, na sala de aula, né? Na sala de aula começa o avivamento. Ou em casa, estudando, né? Mas nós precisamos estudar em casa, estudar na igreja, participar da escola dominical, participar do culto de doutrina, estar em comunhão com os irmãos, levar isso, né? Porque quanto mais você vê que eles receberam, né? Sentiram aquele fogo, aquele impulso do Espírito Santo de Deus, e eles não ficaram para eles mesmos. O que é que eles fizeram? Eles espalharam, como fogo mesmo, espalhando como fogo. E esse conhecimento chegou até nós. No ponto 1, vai falar aí avivamento no Antigo Testamento, né, que a gente já deu uma introduzida a respeito sobre Josias, mas também vai falar sobre Abacuque, né, o clamor de Abacuque, o famoso clamor, né, que lá em Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, que ele vai dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica na ira, lembra-te da tua misericórdia.
né? Então ele vai falar sobre o clamor, né? É esse mesmo clamor que a gente tem que fazer. Senhor, aviva a tua obra. Clamar a Deus. Nós já temos consciência de que precisamos disso. Então, o que é que a gente precisa fazer? Clamar. Ao mesmo tempo que a gente clama, estuda a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que estuda a palavra de Deus, tem conhecimento, começa a agir. Começa a agir. Olha, esse avivamento chegou a Lutero. Lutero, ao saber disso daqui, opa, peraí. Então quer dizer que a salvação então não está no time da moeda. Quer dizer então que não tem purgatório? Então peraí, quer dizer que a salvação então é pela graça, em Cristo, por meio da fé, e a autoridade é a Escritura, e a glória somente é de Deus? Não, peraí, então tem negócio errado. Então ele começou a pregar, a ensinar. E quando você se dedica à palavra de Deus, o inimigo das nossas almas, que é o diabo, ele não fica satisfeito. Então ele começa a perseguir, ele começa a colocar barreiras para que a gente venha desistir dessa ideia de avivamento. Então, do mesmo jeito, começou a perseguir Lutero. Começou a perseguição, né? E diz que a história conta que acho que foi o Papa Leão X, se não me engano. Diz que ele tentou de todas as formas, né, acabar com Lutero, mas diz que Lutero morreu na sua casa. Nunca conseguiram pegar ele, né? Aqueles que se dedicam a Deus, o Senhor livra. E mesmo que Deus permita, né? Porque 100 anos antes de Lutero, houve outro monge, né? Que também começou a ler, e ele ia contra os ensinamentos, os ensinamentos errôneos da Igreja Católica, que foi John Hus. E ele, ao contrário de Lutero, morreu sendo queimado numa fogueira. Mas enquanto morria, ele dizia: olha, hoje vocês matam o ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará o cisne, e a esses vocês não poderão matar. E esse cisne foi Lutero, né? Que ele se dedicou à palavra do Senhor. Até as nossas bases também, né? Do protestantismo, nós cremos nisso daqui também, né? Que somente através da fé, somente a Deus pertence a glória, né? Somente pela graça somos salvos, somente em Cristo Jesus. A autoridade suprema, né, de conhecimento é a Escritura Sagrada. Nenhuma igreja está acima, pode ensinar o que for. Hoje em dia nós vemos vários ensinamentos, né, de salvação. Olha, você faz isso aqui, unge isso daqui, unge isso daqui, unge isso dali, vive disso, pega o paninho, leva lá que você vai espantar o mal, unge a vassoura, você pega a vassoura, você vai varrer o mal da sua vida. Não é assim, não é isso que a Bíblia diz. Pode ensinar o que for, a suprema autoridade de ensinamento é a palavra de Deus, né? Aí, a gente vai ver, lá no ponto 2, a importância do avivamento no Novo Testamento, né? Que o Espírito Santo, ele, como eu falei para você, o Espírito Santo, ele agiu, né? A gente tem aqui na Bíblia Atos dos Apóstolos, né? A gente conhece como Atos dos Apóstolos. Quando a gente abre lá, um dos livros da Bíblia chama-se Atos dos Apóstolos. Quando, na verdade, né, vários estudiosos da palavra de Deus, eles concordam que não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo. Por quê? Quem impulsionava a realizar a obra do Senhor era o Espírito Santo. E a apresentação do Espírito Santo, ela se deu no dia de Pentecostes, quando desceu, né, ali, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo
lhes concedia que falassem. E a partir dali, eles pregaram o Evangelho, depois teve a perseguição, se espalharam até chegar a nós. Isso foi atos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, da forma como ele quis, de formas que às vezes a gente não entende, mas ele fez com que hoje tivesse aqui, tudo reunido. Está aqui o Pentateuco, tem o Pentateuco, profetas maiores, profetas menores, os livros românticos que falam, Salmos, livro de louvores, Cantares de Salomão, livros de aconselhamento, que é Eclesiastes, Provérbios, aí vem o Novo Testamento, que conta a história do Senhor Jesus Cristo, vem as cartas de Paulo, vem o Apocalipse, conhecimento até sobre coisas do futuro que ainda vai acontecer. Tudo o Espírito Santo teve o cuidado de explicar minuciosamente. E você vê que o Espírito Santo, ele ainda age em nossos dias, porque até hoje, se você pega isso daqui, isso aqui é uma Bíblia de estudo pentecostal. Mas se você ver aqui, tem várias coisas, vários escritos, porque alguém, o Espírito Santo, inspirou alguém para estar estudando minuciosamente aqui e fazer uma Bíblia dessa daqui, que vai explicando algumas coisas. Isso é ou não é a ação do Espírito Santo? É ação, É uma ação do Espírito Santo. Por isso, que nós temos aqui também outra passagem que vai falar sobre o filho pródigo, O povo de Israel se afastou. Muitas das vezes, até mesmo no nosso meio, às vezes a gente se afasta de Deus, De uma forma ou de outra. Olha, quando eu me converti, eu orava, eu buscava Deus, eu ia de madrugada, eu jejuava, eu estava no evangelismo, eu estava nisso, eu estava naquilo, e eu estava ali, 100% e tal, mas parece que no gás, mas com o passar do tempo parece que o gás foi acabando e paramos. Já não oro. Não, vou, depois eu oro. Agora não, estou cansado. Isso, aquilo. A gente começa a deixar as coisas de Deus em segundo plano, Mas Deus, como o pai do filho pródigo, deixou, mas Deus ainda está ali, de braços abertos. Aí quando a gente cai em si, eita, peraí, caí em si, eu preciso voltar. Mas o que é que eu vou dizer? Aí a gente ensaia, Faz igual o filho pródigo. Não, peraí, eu vou fazer uma oração aqui e eu vou falar isso para Deus e assim. Mas quando a gente pega a história do filho pródigo, o filho pródigo ele ensaiou e fala: olha, pai, eu pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe pelo menos como um dos seus empregados. E ele foi embora, voltou para o pai. Quando o pai o avista de longe, o pai sai ao encontro. O pai o abraça, beija, chora no seu pescoço e ele fala tudo aquilo que ele ensaiou. Diz: olha, pai, pequei contra ti, perante o céu, já não sou digno. E enquanto ele estava falando, o pai disse: olha, é o seguinte, ei, pega uma sandália nova, pega a roupa nova, pega um anel, Um anel, naquele tempo, no caso, era a insígnia, A insígnia da família, para dizer: olha, ele pertence a essa família. Pega tudo de novo. O pai não quis nem saber o que havia acontecido. A alegria do pai era saber que o seu filho estava de volta. Assim, do mesmo jeito, Deus espera por nós. Deus está de braços abertos. Deus, ele quer dar o avivamento. Deus, ele quer nos transformar. Deus, ele quer nos dar o conhecimento. Mas ele está esperando que nós tomemos essa atitude de voltar para ele, de cairmos em nós mesmos e voltarmos para ele, E eu coloquei aqui alguns hinos, que enquanto eu estava lendo, preparando aqui a lição, o Senhor, ele me fez lembrar de alguns hinos, sobre essa passagem aqui
do filho pródigo, sobre reatar a amizade, né? Tem um hino do Samuel Mariano, né? E vai dizer tudo, ele vai dizer isso aqui, ó: tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo para mim você já não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço a sua voz, e aí continua. Mas o refrão ele vai dizer: é tempo de voltar, de se arrepender, é tempo de reatar nossa amizade, é tempo de chorar e de se converter. O que é converter? Converter é isso aqui. Você está indo aqui, conversão, você volta. Voltar para Deus. No caso, né, no que se refere a Deus, se converter a Deus, é que a gente foi, Deus, a gente estava aqui, Deus está aqui, né? Está aqui. A gente pegou, saiu daqui, foi para outro lugar. Mas agora é tempo de retornar para Deus. É tempo de se converter. Tempo de voltar para o Senhor. É tempo de chorar e de se converter. Aí, no hino vai dizer: ainda quero ser o seu amigo de verdade. Às vezes a gente pensa que tem muitos amigos, né? Tem amigos aí, e a Bíblia vai dizer, né? Há amigos mais chegados que um irmão. Mas o verdadeiro amigo que nos conhece mesmo, intimamente, porque muitas das vezes nem para o amigo mais íntimo, né? Nem para o amigo mais íntimo a gente não vai ficar falando, né? Os nossos erros, né? A gente fala algumas coisas, mas tem coisas que a gente parece ser de vergonha. Mas esse amigo aqui, você pode falar, você pode desabafar, você pode jogar tudo, pedir perdão e ele perdoa. Você pode ter feito o que for, mas ao sinal de arrependimento, ele perdoa. Tanto é que o povo, né, aquela geração que se levantou, né, sem conhecer a Deus e fez o 7, pintou o 7, desenhou o 8 e contornou o 9, essa geração, mais para frente, Deus permitiu vir os males, né? E a Bíblia vai dizer que quando o povo se arrependeu e clamou a Deus, Deus mandou juízes, homens que Deus mandava, enchia do Espírito Santo, e esses homens eram usados por Deus para livrar o povo, ao mínimo de arrependimento, no arrepender, no se converter, né? E aí, às vezes a gente faz algumas promessas para Deus, né? E às vezes a gente não cumpre as promessas, né? Aí eu também lembrei desse hino aqui, do Armando Filho, né, pai, que vai dizer: olha, Pai, há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vai, toda essa vida vai, e nada fiz daquilo que te prometi. Eu disse uma vez que louvaria em prazer ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. E o refrão vai dizer: Pai, misericórdia tem, mesmo sabendo o crente que sou, me concedes tantos bens. Toma-me e faz-me diferente ser. Agora, junto a ti, eu quero me refazer. Refazer se refere a avivamento. É o ato de avivar, se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado, nítido, transparente. Não, agora eu tenho uma vida nova com Deus, né? É voltar. Muitas das vezes a gente está dentro da igreja, mas está longe de Deus. Dentro da igreja, mas a nossa mente está longe. Então, hoje, né, o Senhor fala: é tempo de voltar. É tempo de se arrepender. No voltar, no se arrepender, começar a mergulhar no conhecimento da palavra de Deus, aí o avivamento vem. Mas tem que ser uma busca contínua. Não pode parar, não pode desanimar. Tem que ir firme, né? É perseverar. A Bíblia vai dizer: olha, o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma
não tem prazer nele. Então a gente não pode recuar, a gente tem que continuar. É se arrastando. Dá para ir correndo? Glória a Deus. Não dá para ir correndo? Vai andando. Não dá para ir andando? Vai se arrastando. Mas aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. E vamos terminar a lição. Deus abençoe a sua vida.